Meus amigos, agora a gente abre espaço para informação. Como diria Roberto Avalone, depois do Cruzeiro e do Botafogo, um gigante brasileiro está indo pelo mesmo caminho, sendo vendido para investidores estrangeiros, tentando não só voltar a ser do tamanho, da força que já foi um dia, mas continuar existindo, tamanhas as dívidas e os problemas financeiros e os rebaixamentos que ele vem enfrentando nos últimos tempos. Vamos almoçar hoje com a informação do Rodrigo Capello, no GE, da venda do Vasco. O Capello está ao vivo com a gente, conversa conosco direto de Barcelona. O que você conta pra gente? Quem já leu o GE soube muito e quem está vendo Seleção saberá o que, Capello? O que você conta pra gente? Boa tarde, Rizek, Casão, Sérgio, Lino, por favor, não me queime nas redes sociais, eu não quero participar dessas brigas, não. Mas tem muito assunto, né, Rizek? Porque a gente está falando da venda de um clube do tamanho do Vasco. É disso que se trata, né? A ideia ali, para quem nunca chegou ao tema, é que se abra uma empresa, que é a tal da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, passa os ativos do futebol para essa empresa e esta empresa tem 70% dela vendidos para esse grupo estrangeiro chamado 777 Partners. Estou traduzindo para português aqui, não sei se é o ideal, 777 Partners, vocês me dizem aí como é melhor a pronúncia. Mas basicamente esse grupo americano compra esse 70% e tem uma promessa de investir 700 milhões de reais ao longo dos próximos anos. Ainda não sabemos o cronograma desse investimento, é uma informação que a gente ainda não tem, mas que tem ali ainda negociações para finalizar nesse sentido, e também assume a responsabilidade sobre as dívidas do Vasco, que de acordo com dirigentes estão próximas de 700 milhões de reais. A gente vai ter, com o balanço financeiro até 30 de abril, o valor mais preciso. Mas por enquanto o que a gente tem como base é isso. Os dirigentes do Vasco estimam que ao fim de 2021 o Vasco tinha 700 milhões de reais em dívidas e a SAF ela passa a ser responsável pelo pagamento dessas dívidas. Então são duas coisas paralelas aqui, que o investidor de um lado investe, do outro lado se compromete a pagar as dívidas e além disso ainda tem a possibilidade de reforma de São Januário. O valor a gente ainda também não pode publicar, né, está sendo definido, mas existe uma possibilidade de reformar São Januário para que o estádio fique maior, melhor, mais moderno e que gere mais receitas para essa empresa. Essas são as linhas gerais, Zé, que aí vocês me dizem aí, entre as perguntas, o que vocês querem saber sobre o negócio. Tenho muitas. A primeira delas é a seguinte, vamos pelo valor. Acompanhamos de perto a rivalidade, no caso de Botafogo e Cruzeiro. O Ronaldo pagou 400 milhões, ou se compromete, é mais correto falar isso, a fazer 400 milhões em investimento no Cruzeiro. Então o Botafogo não pode ser vendido por menos, era 350 milhões a primeira proposta do John Textor. Então paga aí 405 para a gente poder falar que foi um valor superior ao do Cruzeiro e tal, e agitar nossa torcida. Mas, como bem explicou o Capello, na verdade, quem está adquirindo um clube nesse modelo SAF, ele está também se tornando solidário à dívida. A dívida, o gestor, ele vai ser executado pela dívida, 60% dela em 6 anos e 100% em 10 anos. Então, como a dívida do Vasco, então, segundo o que informou o Capello, ela é de 700 milhões e as de Cruzeiro e Botafogo são na casa de 1 bilhão de reais, os valores são equivalentes. Mas você disse que no Vasco eles estão comprando 70%, no caso do Botafogo e do Cruzeiro, compraram 90%. Por que a diferença, Capello? É mais dinheiro por um percentual menor. E é uma questão de negociação. O Vasco tem mais torcedores do que o Botafogo. O Vasco tem uma torcida que tem um aspecto nacional. O Vasco claramente é o clube no futebol brasileiro que está mais subvalorizado, subestimado. Porque não era para o Vasco estar na segunda divisão pelo segundo ano consecutivo e não era para estar nesse estado de quase falência há quase mais de 20 anos. Né? Então era muito claro que o Vasco era um ativo que tinha muito e tem muito para valorizar. Então isso, numa negociação desse tipo, tem muita relação. Eu peço cuidado com as comparações de valores ao nosso espectador, torcedor, a todo mundo, porque o Botafogo são 400 milhões por 90%, o Cruzeiro também, 400 milhões por 90%, o Vasco são 700 milhões por 70%, o que superficialmente faz parecer com que o acordo do Vasco seja melhor, mas na prática, no dia a dia, não dá para cravar isso agora,
porque depende de como é que esse novo dono vai administrar essa empresa. Ele tem know-how em administração de futebol? Ainda tem muito pouco, apesar de já ter um clube na Itália, o Genoa, e uma participação no Sevilha da Espanha. É um fundo de investimento em empresas, que não tem muito conhecimento sobre gestão de futebol. Então, no frigir dos ovos, tem muitas outras coisas também muito importantes que vão definir se esse projeto vai ser melhor, pior, se vai se dar bem ou mal dentro de campo. Então, a comparação correta é essa, 400, 400, 700, mas tem coisa mais importante do que ficar comparando esses valores e brigando nas redes sociais. Então, vamos falar de outros pontos do negócio. Já você aborda um tema, olha só, o Ronaldo também tem um clube na Espanha, assim como o Cruzeiro. O dono do Botafogo quer também trabalhar com uma rede internacional. Os donos do Vasco, ou os próximos donos do Vasco também têm. Será que isso é uma tendência do futebol dos clubes virarem parte de redes? Se quiser responder isso agora, fique à vontade, mas queria que você também contasse pra gente quem são os novos donos do Vasco. O que você pode falar pra gente de quem está adquirindo 70% de um dos maiores clubes do nosso futebol? Essa empresa, 777 Partners, a gente vai se acostumar agora a dobrar a língua com a quantidade de sets, mas essa empresa ela foi fundada em 2015 em Miami, é um grupo dos Estados Unidos, e eles são, no linguajar de mercado, eles fazem investimentos em equity, que significa, eles pegam empresas que já são consolidadas, já existem, ainda não são exatamente startups, eles fazem investimentos em empresas. Então, por exemplo, tem uma empresa de streaming que inclusive transmite competições de futebol sul-americanas para os Estados Unidos, chamada Fanatiz, eles têm uma participação minoritária. Tem uma empresa chamada 1190, que é responsável hoje por vender os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior. Eles também têm um investimento minoritário nesse negócio. No caso do Genoa na Itália, eles são os donos do clube, eles têm controle e participação majoritária, quase tudo ali da 777. No Sevilha, eles têm uma participação minoritária. A imprensa espanhola tem ali uma variação entre 5% e 12%. Eu vou procurar as documentações para a gente ter esse percentual certinho. Mas você percebe, eles têm vários investimentos, e isso, eu só estou citando aqui aqueles que têm relação com futebol, com esporte, que é para a gente se ambientar. Eles também fazem investimentos na área de finanças, na área de seguros, na área de aviação. Então, eles são um grupo que investe em empresas de todo tipo de negócio e que, logicamente, como é que eles se comportam? Eles investem quando o negócio está subvalorizado, o que é o caso do Vasco, melhoram a administração, fazem investimentos, aquele ativo se valoriza e dali a algum tempo eles vão vender. É assim que funciona esse tipo de empresa que faz esse tipo de investimento. Aí o torcedor vai perguntar, mas vai revender quando? Daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não sei, não dá para saber. Eu espero ouvir, a gente vai ouvir o pessoal da 77 também para poder explicar o que eles querem com o Vasco especificamente, como é que esse negócio vai se compor, mas basicamente esse é o grupo que está se dispondo a comprar o Vasco. E eu coloco se dispondo, porque ainda tem questões políticas no meio, né, Rizek? Ainda tem uma aprovação política que tem que acontecer. O Conselho Deliberativo, o Conselho de Beneméritos, a Assembleia Geral do Vasco, principalmente, que é onde todos os sócios vão se reunir para tratar desse assunto e decidir se de fato o Vasco pode ser vendido para essa empresa, tudo isso ainda tem que acontecer. Então, quem está assistindo a gente, não trate do assunto no passado ou no presente, trate no futuro, porque ainda tem algumas questões que podem, inclusive, desfazer. Se, por exemplo, o Vasco chegar nessas instâncias políticas e decidir que não, a Assembleia Geral nega a venda, não vai acontecer.